Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Trilhas do Norte. Eu sou Lídia Azedo e é um prazer tê-los por aqui. Nossa expedição de hoje navega por um dos afluentes mais importantes do Rio da Cidadania, o da igualdade e da representatividade. Para desatar um nó complexo da nossa sociedade, a paridade de gênero no âmbito jurídico, com um olhar especial para o 5º Constitucional. Hoje vamos percorrer as trilhas que levam à ocupação dos espaços públicos por mulheres, um caminho que fortalece o direito e a justiça em nossa região. E antes de apresentarmos a nossa guia, que nos orientará nessa jornada, preciso te contar algumas informações. Se esta é a primeira vez que você navega conosco, preciso te contar algo. O Trilhas do Norte não é um programa de entrevistas, é uma expedição de clareza. Aqui nós não fazemos perguntas, nós percorremos trilhas para desatar os nós dos problemas mais complexos da nossa região. E toda trilha tem um destino, e o nosso, em todos os episódios, é o mapa do Rio da Cidadania. É a nossa bússola constitucional, onde a dignidade humana e o dever do Estado se encontram. Nosso objetivo aqui não é apenas discutir o problema, é apontar uma rota, deixar o caminho. Ao longo da nossa expedição de hoje sobre o 5º Constitucional, veremos como a inclusão e o protagonismo feminino fluem pelo afluente da dignidade humana e como a responsabilidade do Estado e das instituições em garantir esta representatividade corre pelo afluente da coisa pública. Será uma forma de desatar esses nós e encontrar um caminho para a cidadania plena no ambiente jurídico. E nossa expedição de hoje terá como guia a advogada doutora Carol Frota. Carol, é um prazer ter você aqui conosco. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Gostaria, antes de mais nada, que você se apresentasse para o nosso público, falasse um pouquinho de você, para a gente começar a nossa viagem pelo nosso Rio da Cidadania. Boa tarde, meu nome é Caroline Frota, sou advogada há 19 anos. Comecei a minha advocacia no interior do estado, em Coari, cidade onde eu fui criada quando era criança. E aos 14 anos eu vim para Manaus para estudar, E aí me formei advogada e quando eu me formei eu retornei advogando aí pelo interior. E vários interiores, todos Solimões, Parintins, lá a tua cidade, Maués e por aí vai. Atuei em causas cíveis, criminais, possessórias, questões de família também, e continuo ainda atuando. Carol, a gente vai começar agora a nossa primeira trilha. Eu acho que você já percebeu que aqui no Trilhas a gente faz uma viagem, né? Sim. A gente percorre o que a gente chama de nosso Rio da Cidadania. E nesse Rio da Cidadania a gente vai percorrer algumas trilhas que guardam relação com a temática dessa rota que a gente escolheu, que é exatamente essa paridade de gênero no 5º Constitucional. E aí, para a gente começar, porque eu queria começar falando sobre uma campanha que foi encampada por você, justamente relacionada sobre essa questão da paridade. E a gente sabe que ao longo da nossa história no Brasil, se hoje a gente vota porque teve alguém que nos precedeu e que lutou por isso, que é a Berta Lutz. E fazendo essa analogia com a Berta Lutz e a luta que você encampou lá atrás, que tem muita relação com hoje está sendo discutido isso, essas vagas para mulheres na disputa do 5º, eu gostaria de te ouvir um pouco sobre esse trabalho que você encampou lá atrás, a importância disso, hoje, para o 5º Constitucional e a importância disso para as mulheres advogadas no Amazonas. Quando se fala da Berta, nós nos remetemos e vamos buscar muito na história, a luta das mulheres
e as primeiras protagonistas, né, que fizeram, se engajaram, né, nessa luta, se entregaram e fizeram histórias pelo mundo inteiro, né? E aí nós trazemos tanto a Berta do Voto, como nós trazemos outras mulheres também que fizeram história no mundo inteiro, no empreendedorismo. Temos aí a Coco Chanel na moda, temos a Madame da Viúva Clicquot, da Champagne, na região de Champagne. Eu vira e mexe, eu gosto de estar fazendo esse tipo de pesquisa dessas mulheres que mudaram o rumo da nossa história, que nos trouxeram dignidade, oportunidade, igualdade, né, que trouxe a mulher para um cenário que hoje, se nós estamos falando em paridade de gênero, né, falamos sobre a violência, por exemplo, violência psicológica, violência material, é porque outras mulheres lá no passado, elas encamparam essas lutas por nós. E se hoje, na época da nossa avó, nós não tínhamos essa oportunidade, essa abertura para tratar desses assuntos como hoje nós temos, né? E falar da paridade eu falo com muita emoção, falo com muita alegria, falo com muito entusiasmo, porque eu concorri, né, depois de advogar todos esses anos, né, eu tenho 19 e já estou caminhando aí para 2 décadas, né, de militância ininterrupta como advogada. E atuei e atuo numa pluralidade de processos, de situações, de causas inusitadas que a literatura, o direito, a faculdade não nos ensina. E nem a lei. Às vezes nós temos que criar essa oportunidade. Eu vou te contar aqui um exemplo, né, lá de Parintins, de um processo que eu tive lá, e em que, por exemplo, às vezes a gente como advogado, nós temos que encaixar o direito daquela pessoa, né? A mulher tinha comprado uma casa e ela trabalhava num barco, ela viajava, esse barco era dela, era um a jato. Ela fazia linha de Parintins para Manaus. E ela comprou esse imóvel. Só que quando ela comprou esse imóvel, ela comprou de boa fé, de uma pessoa que ela conhecia, e ela não fez um recibo, e toda vez que ela chegava de viagem, ela pagava a parcela do imóvel que ela entregava para o comprador. E na corrida que ela tinha, era uma mulher muito trabalhadora, ela não conseguia ir ao cartório, lavrar uma escritura, ou fazer um contrato, como deveria ser, né, como reza a lei, né, e nem um recibo. E um belo dia, esse senhor não repassou a casa para ela e essa casa dela foi vendida. Nossa. Foi vendida e ela não tinha nenhum recibo. E ela chegou no meu escritório desesperada, ela havia sido despejada. E eu, com muita pena daquela mulher, porque ela já era minha cliente de outras causas. E eu disse, meu Deus, que violência contra essa mulher que é trabalhadora, trabalha dentro de um barco, fazendo ali um trabalho bruto, que seria até de um homem. E no final, tudo que ela juntou, o esforço, a energia dela, né, ali trabalhando dia e noite e dia, que trabalhar com a navegação é muito pesado. E o que é interessante que tu tá colocando, porque isso que a doutora Carol tá expondo aqui pra gente é a realidade do Amazonas. Do interior. Que a maioria das pessoas não conhece. Isso. Advogar no Amazonas não é a mesma coisa que você advogar no Sul, Sudeste, Centro-Oeste. Advogar no Amazonas é conhecer essas realidades e ter que pegar essas realidades para dentro do direito, que muitas vezes se coloca de uma forma bem complexa, como ela está colocando. Isso, e fazer justiça nem sempre é aplicar a lei, porque nesse caso não tinha como aplicar a lei. E aí eu tive a ideia, eu disse, bem, se você não tem uma prova, um recibo, vamos criar. Vamos ligar agora para esse comprador
e vamos gravar essa conversa. E aí nós ligamos para produzir uma prova, para levar para a justiça, para dizer que ela realmente, e lá ele confessava, mas você não comprou, não custou tanto, eu não lhe passei em dinheiro, você foi... E ele admitindo tudo e sendo gravado, ou seja, o advogado, ele muitas das vezes, ele tem que ir além do protocolo normal, que seria eu dispensar o processo dela, porque não tinha jeito, não tinha prova, não tinha como nós lutarmos pela causa dela. Eu disse, vamos criar essa prova. Vamos tentar criar e levar para o juiz, mostrar que você sofreu aí um estelionato dessa pessoa e tentar reivindicar o seu imóvel de volta. Então, muitas das vezes, o advogado ele tem que se inventar, porque nós é que somos os juristas, nós é que criamos o processo, construímos a petição, as provas e conduzimos para levar para o julgador dizer que sim ou que não. Mas toda essa ponte que é construída entre o cidadão e a justiça, somos nós que fazemos essa ponte. E assim, no que diz respeito a essas peculiaridades do Amazonas, né? O que torna o desafio ainda um pouco maior. Na tua visão, né, de mulher, como é que tu enxerga esse desafio no mundo jurídico, no que diz respeito ao aspecto Estado do Amazonas, você tentar levar essa justiça, né, para esse universo, nossa região, o acesso, muitas vezes é difícil, o aspecto cultural das pessoas, por exemplo, essa cliente, ela agia na boa fé, achava que bastava ela pagar, não precisava ir no cartório, tem esse aspecto cultural das pessoas ainda acharem uma inocência. Exatamente, na uma palavra, inocência. Que estava palavrado, estava tudo certo. Na tua visão, como é que tu enxerga esse levar a justiça dentro do Amazonas? Qual é o maior desafio que a gente enfrenta para essa população que muitas vezes é esquecida, que é essa população ribeirinha, essa população que está em lugares bem difíceis de acesso? Como é que tu enxerga esse desafio para a mulher no Amazonas que trabalha com direito, que trabalha com a justiça, dentro desse nosso contexto regional? A lei ela é feita com base nos costumes, né, dos costumes de um povo. E se tem os costumes do interior, né, você só trabalha isso com educação, com informação, com políticas públicas para dar conhecimento a essas pessoas sobre seus direitos. Eu defendo um judiciário mais inclusivo, um judiciário mais próximo, em que ele pode ouvir a sociedade, os populares, né, toda essa inclusão. E eu defendo campanhas, né, se trata, né, a falta de conhecimento com educação, informação, e o tribunal, a própria justiça promover essas campanhas. Pode ser de parceria com o município, né? Ou com o estado, ou com campanhas que venham com o Ministério Público e outras instituições, ou a OAB também envolvida. Quando se planeja uma campanha para dar mais publicidade, divulgação a temas sensíveis, por exemplo, tem o tema da mulher, da criança, que você estuprar a criança é crime, né? Porque no interior as jovens se relacionam muito cedo, né? E a gente sabe que está ligado à cultura indígena, né? Do relacionamento ser mais cedo. E aí vem a lei, né? E nós com o comprometimento de dar publicidade a essa informação sobre menores que não podem viajar sozinhas,
a mulher, que aquilo é crime contra a mulher, divulgar o que é violência contra a mulher e uma cartilha do que é ampla violência. Então, todas essas campanhas públicas, elas são necessárias e elas são essenciais para que a população do interior tenha mais acesso à justiça. E se faz acesso mais ainda à justiça, promovendo mutirões, por exemplo. Mutirões, uma das minhas, nas minhas andanças pelo interior, advogo 19 anos e comecei por lá. Quando eu comecei, a maior queixa da população era a falta de defensor público. E quando eu ia para o interior, eu era nomeada muito dativa, até para o juiz concluir os processos criminais dele. Aí você fica aqui, por favor, me ajuda eu concluir, vou te nomear. Aí eu cansei de ficar a tarde inteira com o promotor e o juiz para tentar colaborar com a conclusão de processos que eram muito antigos, que eles precisavam cumprir a meta e não tinham defensor público no município. E assim, filas de pessoas carentes querendo reivindicar alimentos que muitas vezes o defensor não viu, dizer, olha, procura o promotor que o Ministério Público também pode fazer essa parte. E quantas vezes eu atendi em filas pessoas querendo falar comigo, querendo se consultar, fazer uma consulta, saber dos direitos, olha, meu filho está preso. Gente, eu não sou defensora pública, eu sou uma advogada que eu estou aqui de passagem e acabava acolhendo algumas causas. Eu lembro que quando eu comecei a advogar em Quari, tinha muito poucos advogados, né? E nós tínhamos muitas as causas, né? Hoje tem muito mais, né? A advocacia cresceu, o volume de advogados aumentou, mas na época que eu comecei era mais difícil, né? E era físico os processos, né? Eu ultrapassei toda aquela época da justiça física para o Projude, eu acompanhei toda essa mudança. Essa transição, isso mesmo, eu participei. E já pegando o gancho disso que tu tá colocando, a gente vai continuar descendo o nosso rio. Sim. E a gente vai para nossa segunda trilha, que é justamente, a gente vai entrar nessa questão da resolução da OAB, que fala exatamente dessa questão da paridade, do quinto, que aí eu queria que tu começasse falando da campanha lá atrás, que foi encampada por você, por outras colegas da advocacia também, que vestiram a camisa com você, e o que representa essa luta que vocês encamparam lá atrás e vocês estarem vendo hoje, né, isso meio que saindo do papel e se tornando uma realidade. E como é que tu enxerga se isso realmente vai continuar só tá no papel ou se vai se tornar algo efetivo, real mesmo? Então, Lídia, quando isso tudo começou, em 2022 eu participei de uma lista tríplice. Eu fui a segunda mais votada para a vaga do TRE-AM. E na época, quando eu participei, não havia presença feminina no Tribunal Eleitoral, né? Tribunal Regional Eleitoral. E eu fui em busca, né, de nomeação, cheguei a passar pelo gabinete da ministra das Mulheres, pedi o apoio, já falei da paridade, da importância de ter uma mulher no Tribunal Regional Eleitoral. Hoje tem duas colegas lá, que é a Maria Benigno, pelo quinto, né, da OAB, e tem também a Gisele Falcone. Mas na época, quando eu concorri, não havia nenhuma mulher, né? E ainda assim eu não fui nomeada. E foi quando eu conheci a advogada Adriane Magalhães, que também concorreu para o TRT, né, 11, né, o Tribunal do Trabalho, e ela teve lá suas dificuldades. E quando eu a encontrei, nós trocamos ideias de quanto a paridade nos fez falta naquele momento. A ausência da paridade, que não havia cotas femininas. Aí quando terminou a eleição, nós fomos fazer uma ampla pesquisa, que já havia paridade no CNJ, já havia paridade sendo implantada em 15 estados da federação.
E a OAB Amazonas ainda não tinha implantado a paridade. Foi quando nós movemos essa campanha, Não Aceito Lista Sem Paridade, que é as listas para você ingressar nos tribunais. Que essa campanha aí que tá Isso, mostrando. então movemos o manifesto, a Adriane fez o manifesto, eu assinei junto com ela, encampei, levamos isso para alguns programas de televisão, rádio, divulgamos a nossa campanha, colhemos aí mais de 250 assinaturas, né? Juntamos essas mulheres advogadas, né, para mover todo esse manifesto que nós queríamos a paridade sendo implantada pela OAB Amazonas. Cobramos aí do Conselho, né, Federal, do Amazonas, e eu fiquei cobrando insistentemente junto ao nosso presidente Jean Cleuter. E gostaria até de estender os parabéns para ele, porque ele implantou, né, a paridade, né, acolheu a ideia, porque já não dava mais para fazer uma eleição sem paridade em que todos os estados da nossa federação estão realizando, né, a paridade. Então, nós já não podíamos mais fugir dessa questão do gênero. E até porque, salvo engano, a quantidade de mulheres advogadas, o número é maior do que o número de advogados homens, não é isso? Isso, então para hoje, as mulheres são maioria, advogadas mais do que homens. Então, assim, se hoje existe eleição com paridade, foi porque eu e essa advogada criamos esse manifesto, movemos esse trabalho, fizemos esse trabalho lá atrás, em 2022, 2023, 2024, fizemos movendo aí a campanha na rede social, sempre divulgando no nosso Instagram, no WhatsApp, nos grupos da advocacia feminina, né? A Adriane, ela criou muitos grupos e nós ficamos aí divulgando. E com isso, hoje nós encaramos essa eleição como uma conquista, uma eleição histórica, onde nós vamos fazer história, onde nós podemos ter a oportunidade de eleger a primeira mulher desembargadora pelo 5º Constitucional. A princípio, quando nós movemos essa campanha, eu movi nem pensando em ser candidata. Eu movi pensando em a paridade existir para que outras colegas não vivenciassem a dificuldade que nós tivemos. E eu, no meio dessa campanha para o TRE, eu também vivi uma violência política ali, né, de algum adversário que eu estava concorrendo, né, fez matérias para me denegrir em portais, para me humilhar, para me descredibilizar, falando praticamente nada, porque não tem nada que falar de mim, que eu não sou uma pessoa desonesta, eu não tenho nenhum problema de desvio de conduta, mas falaram mal da minha família, colocaram meu marido no meio, e fizeram ali uma imagem ali para me depreciar. E como teve a troca de governo, né? Realmente eu não fui a escolhida lá para o TRE, né? E quando eu vi que eles implantaram a paridade, eu falei, nossa, eu vou para essa eleição. Isso foi logo no final de junho que eu decidi. Eu ia te perguntar, qual é a sensação hoje de ver? Eu disse, eu vou, porque eu quero participar desse momento. Esse momento, ele é histórico. Histórico mesmo. E se nós elegermos a primeira mulher, eu quero, como eu iniciei essa luta, eu quero estar presente nessa eleição. De ver a primeira mulher desembargadora pelo 5º Constitucional. Se não for eu, mas que seja uma outra colega tão preparada quanto eu. Eu trago aí 19 anos de advocacia, eu trago a minha experiência, eu trago a vivência que eu tive no interior, porque, Lídia, nós estávamos conversando, né, antes agora do programa iniciar, e realmente um desembargador, antes de ser desembargador, ele foi magistrado, ele andou pelo interior. Exatamente. E ele traz a vivência do interior, né? Toda a dificuldade, todo esse olhar, nessa experiência de ver tudo, né? De fazer aquele filtro de tudo.
E principalmente aqui no Amazonas, Isso, né? Eu trago através da minha advocacia, sou um pouco diferenciada, porque Verdade. trago da minha advocacia também, a advocacia no interior do estado. E tenho esse olhar aí que o magistrado teve, eu também tenho, só que eu tenho da ótica da advocacia, que é a instituição em que eu faço parte. Então eu trago essa pluralidade de causas que eu atuei e atuo, trago a importância da paridade de gênero. A minha bandeira é a paridade nessa eleição e nós podemos eleger a primeira mulher desembargadora pelo 5º Constitucional. Nós vamos vir nessa eleição com um propósito de desmistificar essa história que mulher não vota em mulher, que mulher não apoia mulher, né? Os homens, eles ficam rindo da gente. Mas nós vamos desmistificar isso, nós vamos provar, sim, que mulher vota em mulher, apoia, sim, mulher, a mudança, ela existe, ela está acontecendo, ela é silenciosa, mas ela existe. Ela existe desde o tempo desse primeiro nome feminino que você veio colocando aqui no início da entrevista. Então, acho que abriu essas portas. Abriu, né, as portas, então eu também quero fazer parte desse momento, porque quando uma mulher chega, ela abre o caminho, abre as portas para outras também chegarem, e é uma oportunidade histórica em que a magistratura, por exemplo, ela tem dado o maior bom exemplo. Recentemente... Inclusive... fazendo um paralelo com a Berta Lutz, ela que foi responsável, uma das responsáveis pela inclusão na Carta das Nações Unidas, da inclusão da paridade de gênero. Curiosamente, foi a Berta Lutz, uma das que encampou essa luta. Sim. Ou se hoje consta na Carta da ONU a questão da paridade de gênero, ela foi uma das pessoas que encampou. E aí hoje, te vê aqui, porque eu também me coloco como mulher, como que sou da área do direito também, e a gente sabe das dificuldades, que é a gente conseguir entrar nos espaços públicos, a nossa voz ser ouvida, a gente conseguir ter voz e vez, e ver, de repente, as mulheres se unindo, como você falou, os homens às vezes ficam rindo, elas não votam, mulher não vota em mulher, mulher às vezes compete com mulher, e acho que é uma maturidade muito grande quando vê que as mulheres se unem, quando elas começam a entender o poder que elas têm, a força que elas têm, para mudar uma realidade. Construir também um novo pensamento. Exatamente. Uma nova forma de pensar. E eu fiz um resgate das primeiras mulheres que ingressaram no Tribunal de Justiça do Amazonas. Fiz um vídeo no meu Instagram e lá eu me deparei com as primeiras mulheres que ingressaram. Naide de Vasconcelos, que entrou pelo Ministério Público, a primeira mulher a ingressar no Tribunal de Justiça. Na vaga do 5º do MP, Isso, né? Do MP. E em seguida, a Marinildes de Mendonça fazendo história com a magistratura, inclusive presidindo o Tribunal de Justiça do Amazonas. Mas quando eu cheguei ali no lado da galeria da OAB, que eu queria ver a mulher da minha instituição, eu não encontro essa mulher. Eu encontro esse buraco e eu fiquei muito entristecida de saber que praticamente 90, 100, quase 100 anos, nós não temos uma mulher pelo 5º Constitucional da OAB. E essa coisa, eleição, né, com paridade, ela garante a nossa presença lá das 3 vagas na lista sextupla. Mas nós contamos também com o Tribunal de Justiça. Entenda que as mulheres têm que ser selecionadas nesse segundo momento da etapa do 5º. E eu defendo uma lista tríplice com 3 mulheres, para que não dê ao governador oportunidade de escolher um homem. Então eu digo que nós somos, dentro da OAB, as candidatas, nós somos mais que candidatas, somos aliadas. Temos um propósito muito grande, uma missão, fazer essa mulher sentar pela primeira vez na cadeira do Tribunal de Justiça. Eu sou candidata, mas esse meu propósito transcende a figura da candidata. E seria histórico também, né? E seria histórico e por isso participo desse momento. E eu acredito, eu não tenho certeza, mas hoje a maioria
das cadeiras no Tribunal Pleno é ocupado por mulheres. Salvo engano, eu não tenho essa certeza, mas nos últimos anos cresceu bastante. Mas existe realmente esse vácuo no que diz respeito à vaga do quinto, no que diz respeito à advocacia. A do Ministério Público, não. A vaga do quinto, referente ao Ministério Público, já vem há alguns anos, né? O primeiro a ingressar, né? Pois é. O primeiro a ingressar no Tribunal de Justiça. E a magistratura tem sido o maior aliado, porque ela vem dando bom exemplo, empossando magistrada. Empossaram 2 agora, uma por mérito e merecimento, a outra por antiguidade. Aí veio o TRE-AM também ali na presença, com a desembargadora Carla. Tá bonito o cenário, tá perfeito. E o cenário está propício também para a nossa instituição fazer a primeira mulher desembargadora. O Pará fez recentemente, deu posse. Eu acredito que já tem quase um mês que a desembargadora é a... Ai, meu Deus, esqueci o nome dela aqui. Eu cheguei a fazer contato com ela, também conversei com ela no Pará, e ela tomou posse agora. Tá tendo eleições no Maranhão, teve uma mulher lá também muito bem votada, e também eu estou torcendo por uma mulher no Piauí, né? Também a Gisela Freitas foi a mais votada no Piauí. Então as eleições pelo quinto, elas estão acontecendo com paridade, a presença feminina vem aí criando cada vez mais corpo, né? E representatividade. E eu tenho isso, a desembargadora Anete, lembrei do nome dela. Eu cheguei a entrar em contato com ela, eu conversei com ela, dei os parabéns à desembargadora Anete, e ela disse que ficava na torcida para que nós aqui no Amazonas também conseguíssemos fazer a nossa primeira mulher desembargadora pelo quinto. Eu acho que os homens têm que entender, porque a paridade que nós defendemos é o homem andando ali ao lado da mulher, não é mais e nem menos, né? É bíblico, Deus quando fez a mulher, né? Ele tirou ali da costela do Adão para caminhar em conjunto, né? Porque o homem ele precisava da presença da mulher, né? É ali bíblico, né? A história ali do início da Bíblia. Então a mulher ela precisa caminhar, né? Nós defendemos essa oportunidade de participar, ingressar nesses cargos igualitariamente, igual os homens. Não queremos mais nem menos, só queremos ter as mesmas oportunidades. Não se trata de uma disputa, é uma disputa para que nós ocupamos esses cargos apenas, né? E que a gente possa ser tratada com igualdade. E essa paridade, ela não estende-se só aqui no ambiente do judiciário. A paridade, ela deve ser trabalhada em toda a sociedade organizada. Por exemplo, aquela mulher que está lá no distrito industrial, ela exerce uma posição de executiva, ela desempenha os mesmos papéis, desenvolve as mesmas funções, e às vezes ela ganha menos que um colega que exerce a mesma função, o mesmo tipo de trabalho. Então são essas injustiças que devem ser corrigidas, e a paridade ela vem para garantir a igualdade da mulher, né? Que ela tenha as mesmas oportunidades e igualdade. Tudo que queremos é igualdade. E outra que não é, como você falou, né? Não é só uma luta da OAB. A gente está em todos os campos da sociedade, realmente a gente buscando esses espaços. Se hoje a gente está aqui conseguindo ter esse diálogo, discutindo sobre isso, é porque alguém veio lá atrás e abriu esse caminho para a gente. E hoje a doutora Carol está aqui falando sobre algo que ela começou lá atrás, que isso para mim já é fazer história. Já fez história, começou lá atrás essa luta. Se hoje tem a paridade que está sendo dada essa oportunidade de mulheres e homens de forma igualitária disputarem essa vaga, é porque a doutora Carol começou essa luta lá atrás com outras colegas advogadas também, e isso aí, essa história, a senhora já deixou a marca na história do Amazonas. Porque falar da paridade é fácil. Lutar pela paridade é realmente você vestir a camisa
e executar as providências que tem que ser feita, que foi mover o manifesto, fazer as cobranças, ir à luta, chamar as colegas, olha, vamos assinar, porque isso é um direito de vocês também. Então, muitas colegas entenderam e aderiram esse manifesto. Foi bonito, foi leve, foi muito bom. E elas sentirem também, né, doutora, que hoje a senhora, outras mais que estão disputando a vaga, mas sentir que tem mais chance. Lá na frente, outras mais vão poder concorrer. Então, hoje é só o primeiro passo. É o primeiro passo. Aí, mais na frente, como a vaga do 5º do Ministério Público, que hoje tem outras, né, outras desembargadoras que vieram do MP, que já ocupam essas vagas, a mesma coisa acontecer com a OAB, que realmente seria histórico se acontecesse isso, né? Que a gente torce que isso aconteça, né? Eu, como mulher, particularmente, tô na torcida. A gente só vai alcançar se o Tribunal de Justiça entender isso, porque a eleição é da OAB até os 6 nomes, né? Quando termina e passa a ser do controle do Tribunal de Justiça, que vai selecionar os 3 nomes. E depois o governador do estado vai apreciar lá os 3 para escolher um, né? E a gente sabe, né, que é um cargo, esse cargo é um cargo muito desejado, muito cobiçado, porque é o maior cargo que a advocacia amazonense, que nós advogados podemos, né, concorrer e almejar, né? Ele exige uma maturidade jurídica, ele exige preparo, técnica, vivência, não só de saber, por exemplo, como se manuseia um processo, mas também que atue no Tribunal de Justiça. A minha atuação, Lídia, começou no tribunal, então eu sempre estou ali presente, fazendo a sustentação oral, sei como funciona as questões regimentares, questão de gestão, de regimento, são questões porque eu também tenho pós-graduação em administração pública. Então, eu já tenho aí essa bagagem, essa noção, e sempre atuei ali fazendo a minha presença sempre constante no Tribunal de Justiça. Então, advogar básico não é básico, eu advogo profundamente no interior, no 2º grau, no 1º grau, né? E trago aí toda essa experiência, me sentindo preparada. E principalmente, né, doutora, de lidar com questões que são um desafio na nossa região, como questões que envolvem regularização fundiária, que no nosso estado é uma questão muito sensível. Sim. De lidar com questões relacionadas a minorias, que também no nosso estado são questões que são tratadas de uma maneira muito ímpar. Ter esse olhar sensível. Sim. E essa experiência que você teve no interior, que você traz contigo, também já é um fator que ajuda muito, porque poucos são os que conhecem a realidade do interior do Amazonas, e os magistrados, quando começam carreiras, começam no interior do Amazonas, então já se deparando com essa nossa geografia que é um desafio. E a doutora Carol já vem com essa bagagem, já começou a vida profissional dela, já viajando pelo interior do Amazonas, sabendo o que é enfrentar um barco, sim, enfrentar o calor do interior do estado, que é diferente da capital. E isso faz um diferencial muito grande, porque na corte você vai ter que lidar com, sim, essas questões sensíveis. O cargo do desembargador é um cargo, como eu falo, da maturidade jurídica, que você já passou, vivenciou várias etapas, você já viu tudo. Ele requer, além disso, uma pessoa preparada moralmente, espiritualmente, para entender a força do cargo que você vai carregar, né? Porque você vai lidar ali com questões sensíveis, né? E ser uma pessoa altamente preparada não só na questão técnica, mas também de saber a força do cargo, a responsabilidade do cargo que você carrega,
o compromisso com a justiça em primeiro lugar, né? Com a sociedade. Às vezes lidar com decisões que muitas vezes vão impactar não só na vida de uma pessoa, mas no contexto do próprio Estado, né? E é por isso que eu defendo um judiciário mais inclusivo, um judiciário que se aproxima mais das pessoas, que de vez em quando pode sim ouvir os populares, o cidadão, né? E um judiciário que promova mais campanhas e que alcance aquelas pessoas que estão lá na ponta e que estão ali sem ausência da justiça, que fiscalize o interior, né? Para saber se os processos estão andando, se aquela comunidade está sendo assistida, assim como também a questão da gestão, né? Você às vezes está aqui numa posição de presidente do tribunal, mas você não enxerga a ponta lá do servidor, que nós advogados passamos ali pelaquela ponta e nós sabemos as dificuldades que rola ali no balcão, na pontinha. E muitas vezes, porque o tribunal é muito grande, né? Tem várias camadas. Isso. Né? E muitas das vezes o gestor, ele não tem aquela sensibilidade de enxergar ali a ponta da gestão, né? Desde o estagiário, aquele mínimo servidor ali pequeno. E você precisa de uma sensibilidade para gerir todas essas pessoas que estão ali sobre a tua responsabilidade. Exatamente, até para que o resultado final ele chegue como se espera, né? Da justiça, uma justiça célere, uma justiça eficiente, enfim. Doutora, a gente vai caminhando agora, a nossa rabetinha aqui está chegando, descendo o rio, e agora a gente vai para um momento crucial, assim, desse nosso diálogo, que é quando a gente se depara com o nosso mapa do Rio da Cidadania. Nessa jornada, nós vimos como o afluente da dignidade humana, aquele que corre do lado do indivíduo, é essencial para a paridade de gênero no âmbito jurídico. Ele nos trouxe clareza sobre a necessidade de garantir a igualdade de oportunidades e o desenvolvimento pleno para as mulheres que buscam atuar nos tribunais. A falta de representatividade tenta poluir essas águas, mas a força de igarapés como a igualdade nos mostra o caminho para despoluir e fortalecer a presença feminina. Ao mesmo tempo, a afluente da coisa pública, o rio que flui do lado do Estado, mostra a responsabilidade das instituições e do processo seletivo. A partir do manancial da legalidade, esperamos que igarapés como a impessoalidade, a moralidade e a eficiência garantam que o 5º Constitucional seja aplicado com rigor, traduzindo o direito à representatividade em realidade. A omissão das instituições ou a falta de transparência no processo são barragens que impedem o fluxo pleno desses igarapés. E no centro de tudo, mais uma vez ergue-se a majestosa samalmeira do equilíbrio, sustentada por suas raízes da razoabilidade e da proporcionalidade. A raiz da razoabilidade, o que é razoável esperar do sistema jurídico e da sociedade para promover a igualdade de gênero. Aqui, ela se traduz em políticas ativas de inclusão, como as da OAB. É o ato razoável de reconhecer que a história e a cultura exigem mais do que apenas a inércia, garantindo que as águas da dignidade humana fluam sem represas. E a raiz da proporcionalidade, que exige uma resposta adequada à dimensão do desafio. Aqui, ela se manifesta no equilíbrio delicado entre a meritocracia e a necessidade de ações afirmativas para corrigir uma distorção histórica. Uma resposta desproporcional seria focar apenas na meritocracia, sem corrigir a desigualdade, não permitindo que o Rio da Cidadania atinja seu leito mais amplo. Doutora Carol, chegamos ao final da nossa expedição, percorremos as trilhas da mulher no direito, navegamos por afluentes igarapés e vimos como essa malmeira do equilíbrio nos guia. Agora, eu quero te entregar o comando do nosso barquinho
E você, com toda a tua experiência, tem a missão de ancorá-lo em um ponto do nosso mapa do Rio da Cidadania. Pode ser a nascente de um afluente, a confluência de um igarapé, ou até mesmo os pés dessa malmeira, que em sua visão representa o porto mais estratégico e eficaz para iniciarmos a solução da problemática da representatividade feminina no jurídico do Amazonas. Onde você escolheria ancorar nosso barco para dar o primeiro passo decisivo para que o Rio da Cidadania flua pleno para as mulheres amazonenses, inclusive no 5º Constitucional? Onde você acha que esse barquinho deveria ser aportado para que a gente chegasse a um equilíbrio em torno dessa questão toda que a gente discutiu durante esse nosso diálogo aqui? Na igualdade. A igualdade, sem dúvida, é o início de todos os direitos. Os demais podem esperar, mas a igualdade é onde se inicia tudo. Ser humano igual, com as mesmas oportunidades. E paridade nada mais é do que igualdade. Aproveitando esse nosso, que a gente chegou nesse ponto aqui, eu acho que seria uma pergunta que eu acho que todos os advogados gostariam de fazer. Você, como candidata, se você conseguisse a vaga, qual seria a sua postura como membro de uma das cortes mais importantes do nosso estado? Eu iria me comportar da seguinte forma: o meu primeiro compromisso é com a justiça, né? Não se esquecer de que estamos ali para aplicar a lei. Um julgador, né, passaria da figura de advogada, e o julgador ele tem uma responsabilidade. Ele vai julgar com a imparcialidade, ele não pode ter bandeiras políticas, ele não pode ter nada que comprometa essa imparcialidade dele. E como venho representando a advocacia pelo 5º, porque o tribunal ele se oxigena, né, através das instituições, OAB, Ministério Público e magistratura, se encontram ali para fazer uma junção, né, e julgar os processos da sociedade. E ali oxigena ainda mais o judiciário, né? Essas pessoas preparadas e que trazem essas experiências, essas pluralidades de causas, de desafios, e que olhou tudo em tratar as causas sensíveis. Então, eu defendo as causas sensíveis. Como essa eleição vem da paridade, nós vamos lá para defender uma bandeira muito importante, a paridade, um compromisso com a mulher, com a luta das mulheres, as causas que têm sensibilidade. Defendemos um judiciário mais inclusivo e os advogados, nossos colegas, serem recebidos com mais deferência, com mais acesso. Porque lide a queixa maior dos meus colegas é que quando o colega é escolhido e imposta na vaga, dificulta o acesso. E eu acho que nós não podemos receber os nossos colegas com restrição. O acesso, receber bem o advogado, é uma obrigação de cada julgador. Não só porque vem da classe dos advogados, mas é uma obrigação ouvir o advogado. Ele escreveu, ele quer ser ouvido. Ele tem ali uma coisa importante para que você, né, faça a escuta daquela situação. E dentro da posição que a gente estiver ali, que eu estiver, tentar trazer a deferência do recebimento, mas também ajudar os meus colegas na questão das prerrogativas, de respeitar as prerrogativas, né? Porque eu vim da advocacia, quando me aposentar, né? Quando um desembargador aposenta, ele vai lá, se quiser reabilitar a sua carteira da OAB e voltar a ser advogado, a nossa casa-mãe é a OAB.
é a advocacia. Então, não podemos perder de vista essas coisas. Então, são isso que eu defendo, né? O advogado ter acesso, ser mais inclusivo, respeitar as prerrogativas dos advogados, ouvi-los com atenção, colher, né? Eu sou muito do diálogo, colher as queixas, colher também as sugestões e ver ali dentro daquela posição, né, de julgador, o que é que nós podemos fazer para agregar, ajudar, melhorar também, porque a posição de julgador nós não podemos fazer muito, nem prometer quase nada, porque muitas das questões de melhorias da classe vem da gestão da OAB, né? Então, às vezes o colega me fala comigo e diz assim, o que você promete? Eu digo nada, porque nós não podemos prometer coisas, né, que estão na alçada da gestão da OAB. O que nós podemos prometer é que nós vamos desenvolver um bom papel, que que estou preparada, que trago toda essa abordagem que a gente conversou aqui na entrevista e que, trazendo essa experiência, vou ser uma boa desembargadora, defendendo ali a paridade e o ingresso da mulher nos tribunais. Carol, já que você já disse onde é que quer aportar o nosso barquinho que a gente percorreu ao longo da nossa jornada, isso aqui é uma lembrança do programa. Olha que bonito. O mapinha está aí dentro, que é uma lembrança bonita que você vai levar do nosso programa. Esse mapinha tá já com o barquinho aportado, onde você escolheu. Esse mapa vai ser histórico também na tua vida, porque marca um momento. O mapa da paridade. Exatamente. Olha só. Que bacana. E aí, cada vez que tu olhar para esse mapinha, lembrar que passou pelo nosso programa, que a gente tratou sobre a paridade de gênero cheio também. De presentes, ó. Aqui tem uma garrafinha. Ganhei muitos presentes aqui no programa. Te agradeço. Ó, tem uma agenda, olha, muito bonita. Obrigada, essa caneta, ó, maravilhosa. Carol, agradeço imensamente a nossa guia. Gostaria de saber se você quer deixar mais algumas palavras para a gente encerrar. Fica à vontade, o microfone é teu. As palavras que eu tenho a direcionar aqui para os meus colegas é que essa é uma eleição histórica. Precisamos do apoio deles, né, tanto homens e mulheres, que vão até o dia da eleição, né, votar nas eleições do 5º, para que possamos fazer uma campanha bonita, né, e lá podemos escolher 3 valorosas mulheres e 3 homens, né, e que tudo flua com tranquilidade, né, e sempre focando aí na questão da paridade e dessa missão que nós temos, que é fazer a primeira mulher desembargadora pelo 5º Constitucional. Essa mulher, ela tem que sentar na cadeira do Tribunal de Justiça, né, nessa eleição, porque é uma oportunidade que nós vamos ter, Lídia, de corrigir uma injustiça, uma dívida que nós temos com a mulher advogada pelo 5º na OAB, né? É uma ausência que nós precisamos fazer aí esse preenchimento e aí corrigir, né, essa injustiça. É esse o recado que eu tenho que dar aqui para todos que estão nos assistindo, né? E você pode também acompanhar o meu Instagram, o meu trabalho. Posso dar aqui, né? Pode sim. Caroline.frota. Lá você poderá me chamar Tem também o contato lá da minha bio pro meu WhatsApp. Tem o direct. Pode me chamar lá, a gente troca ideia, conversa. Pode também participar do meu grupo do WhatsApp, né? Que é os apoiadores da Caroline Frota, Projeto Caroline Frota. E legal. Nós estamos aí encampando a nossa campanha. Bonita, linda, trazendo aí essa pluralidade, essa experiência do interior, igual o magistrado tem, da magistratura, a doutora Caroline também tem, e eu tenho certeza de que
que podemos sim chegar a esse propósito final. O caminho já foi aberto, né? Isso, o caminho foi aberto. Agradeço imensamente a nossa guia, doutora Carol Frota, por nos conduzir com tanta sabedoria, e a você que nos acompanhou. O convite para olhar para a nossa realidade e perguntar: estamos construindo uma justiça que reflita a nossa sociedade? Que cada um de nós seja um afluente, um igarapé, que fortaleça o rio da cidadania. Eu sou Lídia Azedo e esta foi a nossa jornada no Trilhas do Norte. Até a próxima navegação. Obrigada.